Bom dia, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020. Mais um dia para a gente louvar a palavra de Deus e proclamar essa palavra até a volta do Senhor. Hoje a gente vai ler a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 14. Levítico 14. Deus fala assim: Javé falou a Moisés: essa é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da tua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote. O sacerdote sairá fora do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará trazer para o leproso e ser purificado duas aves vivas e puras, madeira de cedra, púrpura, escarlate e isopo. Em seguida, mandará imolar uma das aves no vaso de argila sob a água corrente. Pegará a ave viva, a madeira de cedro e púrpura escarlate, o isopo, e mergulhará todo, junto com a ave viva, ao sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra, e o declarará puro. Depois, deixará que a ave viva voe para o campo. Aquele que se purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos, se lavará com águas e ficará puro. Depois disso, poderá entrar ao acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, a barba, a sobrancelha, bem como todos os pelos. Depois, lavará suas roupas, se banhará e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito, 12 litros de flor de farinha amassada com azeite para oblação, e 1/4 de luxo de azeite. O sacerdote que realizar a purificação colocará o homem que está se purificando, junto com suas ofertas, na entrada da tenda da reunião, diante de Javé. Depois pegará um cordeiro e oferecerá como sacrifício de reparação, juntamente com 1/4 de litro de azeite, fazendo com eles o gesto de apresentação diante de Javé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essas vítimas de reparação com sacrifício pelo pecado pertencem ao sacerdote e é porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima e porá no lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Depois, pegará um pouco de azeite e derramará na palma de sua própria mão esquerda. Molhará o dedo indicador na mão direita do azeite que está na palma da esquerda. Ficará com esse dedo 7 aperções diante de Javé. Em seguida, colocará um pouco de azeite que lhe resta na palma da mão, no lóbulo da orelha direita daquele que se purificar, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Depois, derramará o resto do azeite, que tem na palma da mão, sobre a cabeça daquele que se purificar. Desse modo, terá feito pelo homem o rito do pecado diante de Javé. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado, rezará o sacrifício por aquele que está purificado de suas impurezas. Depois disso, imolará a vítima do holocausto, e oferecerá no altar o holocausto, a oblação. Desse modo, fará o sacrifício pelo pecado desse homem que ficará puro. Se é um pobre que não tem recursos, pagará somente um cordeiro com sacrifício de reparação, e oferecerá com gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pagará apenas 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, 1/4 de linho de azeite, 2 rolas e 2 pombos, conforme as possibilidades entre os quais para o sacrifício pelo pecado, e outro para o holocausto. No 8º dia, eles apresentarão ao sacerdote da entrada da tenda da reunião, diante de Javé para a sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício da reparação, 1/4 de litro de azeite, e oferecerá para o gesto de apresentação, diante de Javé. Depois molerá o cordeiro do sacrifício da reparação, pagará sangue da vítima e colocará no
lóbulo da orelha direita daquele que se purificar, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar da mão pé direito. A seguir derramará um pouco do azeite na palma de sua própria mão esquerda e com o dedo indicador da mão direita fará diante de Javé 7 aspersões com o azeite que tem em mão esquerda. Com o azeite que tem nas mãos, o sacerdote ungirá o lóbulo da ovelha direita daquele que está se purificando, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício da reparação. Depois colocará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele diante de Javé o rito pelo pecado. Com uma das rolas, um dos pombinhos, segundo a possibilidade, fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto, acompanhando a oblação. O sacerdote fará assim diante de Javé, o rito pelo pecado por aquele que está se purificando. Essa é a lei para a purificação do leproso, que não tem recursos. Javé falou para Moisés e Arão: quando vocês estiverem entrado na tenda de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, e eu feri de lepra uma casa da terra de vocês, o dono da casa avisará o sacerdote: parece que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote mandará desocupar a casa antes de examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que existe. Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa, e depois da examinação, se observar na parede da casa cavidades esverdeadas e avermelhadas, formando depressão na parede, ela sairá a casa e mandará fechá-la por 7 dias. Ou será o 7º dia e examinará de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em lugar impuro, fora da cidade. Depois, mandará aspar todas as paredes internas da casa e limpar o pó raspado em lugar impuro, fora da cidade. Pegarão outras pedras para substituir os que foram tiradas e outro reboco para rebocar a casa. Depois de tiradas as pedras e depois raspada, rebocada a casa e manchada reaparecer, o sacerdote irá queimá-la. Se observar que a mancha se alastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa que está impura. Mandará demolir a casa e suas pedras, madeiras e rebocos serão levadas para um lugar impuro, fora da cidade. Quem entrar na sua casa enquanto estiver fechada, ficará impuro até a tarde. Quando nela dormir ou comer, deverá lavar a própria roupa. Mas o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que ela não alastrou pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Então pegará 2 aves de madeira de cedro, púrpura, escarlate e isopo para fazer o seu sacrifício pelo pecado da casa. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre água corrente. Depois pegará madeira de cedro e isopo, púrpura, escarlate e ave viva. Esmergulhará no sangue de ave imolada em água corrente. Em seguida, aspergerá a casa de 7 vezes, depois de fazer sacrifício pelo pecado da casa, com o sangue da ave, e água corrente e que viva, a madeira de cedro, do isopo e a púrpura escarlate. Soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Fazendo assim, o rito pelo pecado da casa ficará pura. Essa é a lei sobre todos os casos de lepra e sarna, lepra de roupas e das casas, inflamações, furúnculos e manchas. Ela estabelece o que é puro e impuro. Essa é a lei sobre a lepra. Agora vamos ao capítulo 15 do livro de Levítico. Deus fala assim: Javé falou para Moisés e Arão: digam aos filhos de Israel, quando o homem sofre de gonorreia, está impuro. Essa é a lei da impureza sobre a gonorreia. Que o corpo tenha deixado escorrer ou tenha retido o líquido da impureza é a mesma. A cama em que o doente se deitar ficará impura, e todo móvel pode sentar-se ficará impuro. Quem tocar a cama dele deverá lavar as roupas,
e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Quem sentar no móvel onde se sentou o doente, deverá lavar as roupas, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o doente, deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Se o doente cuspir em uma pessoa pura, essa deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. A cela sobre a qual esse homem viajar ficará impuro. Todos os que tocarem que objeto que tenha estado defronte do doente ficará impuro até a tarde. Quem transportar tal objeto deverá levar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados pelo doente, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar as roupas e tomar banho, ficarão impuros até a tarde. Toda vasilha de barro tocada por esse homem será quebrada. Se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o doente estiver curado da gonorreia, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar as roupas e tomar banho nas águas correntes, ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolas em 2 pombinhos e os apresentará diante de Javé, na entrada da tenda da reunião, e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Deste modo, o sacerdote fará por ele, diante de Javé, o rito da purificação da gonorreia. Quando o homem tiver poluição, deverá tomar banho e ficará impuro até a tarde. Toda roupa a todo aquele couro atingido pelo sêmen deverão ser lavados e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver menstruação, relações com o homem, os dois deverão tomar banho e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura durante 7 dias. Quando a tocar, ficará impuro até a tarde. O lugar em que deitar ou sentar-se enquanto está impuro, ficará impuro. Quem tocar o leito dela deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Quem tocar o assento que ela usou, lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre a cama ou sobre o assento que ela usou, ficará impuro até a tarde. Se o homem tiver relações com a mulher menstruada, a impureza dela o atingirá, e ele ficará impuro durante 7 dias. A cama em que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver hemorragias frequentes, fora ou depois da menstruação, ficará impura como na menstruação, enquanto durarem as hemorragias. A cama em que ela se deitar, enquanto tiver as hemorragias, ficará impura, como na menstruação. O lugar em que ela se sentar, ficará impuro, como na menstruação. Quem tocar nesses móveis ficará impuro, deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Quando a mulher ficar curada de suas hemorragias, contará 7 dias, e então estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolas e 2 pombinhos e os apresentará ao sacerdote, na entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles o sacrifício pelo pecado, o outro como holocausto. Desse modo, o sacerdote terá por ela diante de Javé o rito por causa da hemorragia que a tornou impura. Previnam os filhos de Israel sobre a impureza, para que não morram por causa dela, por serem contaminados a minha morada no meio deles. Essa é a lei sobre a gonorreia e as oblações que tornam o homem impuro. Sobre a menstruação e hemorragia da mulher. É válida para o homem e para a mulher, e para os homens que se deitam com uma mulher impura. Essa é a palavra do Senhor no dia de hoje, né? O livro de Levítico, capítulo 14 e 15. Né? São leis que eram usadas ali durante o povo de Israel. Né? Mas hoje, essas leis que foram dadas ao povo de Israel, algumas delas, né, não são utilizadas hoje, porque depois que Jesus veio, né, tudo foi purificado, tudo foi renovado. Né? Então ele é a nossa purificação, é a nossa redenção, é a nossa salvação, e é por ele que nós estamos aqui. E hoje, mais uma vez, eu te pergunta se aceita Jesus como único e eterno Salvador da sua vida. Se você aceita, compartilhe essa mensagem para que mais irmãos possam aceitar Jesus como seu Salvador e possam estar no céu quando Jesus voltar. Fique com Deus.